mostrado aqui não consegue entender a situação do mundo. Quem é o responsável por esta peça? Glória a Deus. Quem é o responsável por esta peça? É você, irmão? Levante as suas mãos assim. Não vai embora que eu quero te dar um abraço e eu quero fazer um convite para vocês. Bom, não vai embora sem falar comigo. Deus abençoe vocês e continue. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu prometo para o pastor, eu só vou começar a ler quando todos, absolutamente todos, estiver 100% centrado no que eu estou proferindo. Por isso eu vou perguntar de novo: quantos veio conversar? Diga glória a Deus. Amém. Agora podemos ler, né? Marcos, capítulo de número 9. Leiamos a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo de número 9, a saber, o versículo de número 14. Glória a Deus. Obrigado, irmã Lúcia, você descobriu um dos maiores segredos que a Bíblia mostra, viu? A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um dos profetas de Deus receberá galardão do profeta. Ela não é boba, né, irmãos? Vai lá, mano, corre, né? Eu quero agradecer aqui ao irmão Fernando, que nos formulou este convite. Deus abençoe, querido, a sua vida. Agradecer aqui por poder rever o João. Queridos, eu amo o João. Existem mais alguém aqui que ama o João? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava com muita saudade do João. Eu falei: Varel, eu estou com tanta saudade de você. Como prova da minha saudade, eu vou dar um ósculo, vou dar um beijo na sua careca. Eu beijei a careca dele. O João é uma bênção. Eu amo muito a vida do João. Deus abençoe. Prazer em revê-lo. Pastor Wilson também, não é diferente. Bruno, Lidier e todos mais amigos que se fazem presente aqui nesta congregação. Queridos, quanto achou Marcos 9, verso 14? Diga eu. Amém. Diz assim o texto: e quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ter com ele, a fim de saudá-lo. E perguntou Jesus aos escribas: por que é que estão discutindo com eles? E um homem, em meio à multidão, respondendo e tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, o despedaça, lança ele sobre o chão, faz-o ele espumar da sua boca e ranger os seus dentes. Queridos, olha o que o demônio fazia com um jovem. E o meu filho vai se secando ou perecendo. E eu disse aos seus discípulos para que expulsassem esse mau espírito, mas eles não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino até a mim. E trouxeram-me. E quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência. E o endemoniado, caindo por terra, ia revolvendo-se e tendo convulsões e espumando com a sua boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo que isto te sucede? Ele respondendo disse: desde a infância do meu filho. Muitas vezes esse espírito joga o meu filho no fogo, tira do fogo e joga na água a fim de matá-lo, a fim de destruí-los. Mas se tu podes fazer alguma coisa por nós, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria espantada por causa da revelação do Espírito, imediatamente usou a sua autoridade e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, o agitou com violência e saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos que ali estavam diziam que estava morto. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu, e este se levantou e foi para a tua casa liberto. Amém, queridos? Os irmãos podem ficar um pouquinho de pé? Não falei nada, querido, vocês que foram acertando. Por que é que eu digo isso, dessas coisas? Porque hoje a igreja de Jesus está acostumada com algo que chama mecanismo. Um pregador diz glória a Deus, a pessoa que não está nem prestando atenção no que ele está falando vai dizer glória a Deus. Queridos, nesta noite, eu não gostaria que absolutamente nada do que acontecesse aqui fosse por mecanismo humano ou por força, mas eu creio que tudo acontece pelo Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Amém. Para você se assentar, eu vou te explicar. Na vida de um pregador existem 4 coisas. Primeiro, existe unção, porém a unção não é do pregador. Segundo, existe uma ousadia, porém a ousadia também não é do pregador. Terceiro, existe uma autoridade, mas a autoridade também não é do pregador. E quarto, existe uma palavra, mas a palavra também não é do pregador. Todas essas 4 coisas emanam, saem, vêm de Deus. Por isso que Paulo diz: tudo vem dele, é nele e para ele. Todas as coisas subsistem nele, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, seja visíveis ou invisíveis, seja tronos ou potestade. Tudo é dele, vem dele e para ele. Quem compreendeu essas coisas, digam amém. Amém. Agora você pode se assentar, eu quero te fazer um pedido. Se assente aqui olhando para minha bonita gravata, para você compreender o que Jesus Cristo tem para falar nesta noite. O texto que acabamos de ler se nós analisarmos os minuciosos detalhes de cada versículo que lemos, nós iremos descobrir que o texto vai revelar, vai mostrar para nós a existência de uma família. E pelo que o texto nos ensina, nos revela e nos mostra, nós podemos compreender que esta família era composta por apenas 2 membros. Um membro que compõe esta família era a figura paterna, o pai. E o outro membro que compunha esta família era o filho. E a situação que esta família vivia não era das melhores. O dia a dia desta família era um dia
dia a dia caótico, deplorável. Esta família, dentro de sua casa não existia paz, irmãos. Dentro do lar daquela família não existia mansidão, pacificação ou tranquilidade. Pelo contrário, o que existia dentro daquele lar era opressão maligna. O que existia dentro daquela casa era ações demoníacas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o demônio possuiu, tomou conta da vida daquele filho, o segundo integrante da família. O demônio passou a tomar conta da vida de um ser humano, de um jovem lunático. Aquele jovem, ele não conseguia mais viver por ele mesmo. Ele vivia dirigido por demônios. A possessão demoníaca era tão forte, o domínio demoníaco era tão grande na vida daquele jovem, que o jovem não falava mais. O jovem não ouvia mais. O jovem não conseguia condicionar os seus próprios passos por ele mesmo, porque alguém natural, alguém normal jamais vai em direção ao fogo, irmãos. Então, os demônios dominavam aquela casa usando essa estratégia, possuindo a vida do segundo integrante daquela família, que no caso haveria de ser o filho. Quem dominava aquele lar eram os demônios. Se eu fosse você, eu já tinha dado pelo menos uns 4 glórias para Jesus. Por quê? Porque quem domina a tua casa é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! A tua família é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu consigo compreender pelo texto que lemos, querido, que esta família viveu nessa situação durante anos. Por quê? Porque quando o pai se depara com Jesus, Jesus faz uma pergunta para o pai: há quanto tempo que isto sucede? Há quanto tempo que isso acontece? Há quanto tempo que a sua família está assim? O pai olha para Jesus e diz: desde a infância do meu filho. Significa que o jovem não era mais um garoto, era um menino criado, irmãos. Significa que essa situação estava durando anos. Mas um belo dia, aquele pai de família resolveu procurar uma ajuda. Aquele pai de família resolveu sair de casa e buscar um apoio em alguém que o pudesse ajudar. Aquele pai resolveu sair de casa e procurar ajuda, irmãos. E aquele pai saiu de casa e não foi procurar qualquer um, ele foi procurar os discípulos do Senhor Jesus. Ele foi procurar aqueles que Jesus havia escolhido a dedo. Ele foi procurar aqueles que Jesus chamou um a um. O que é que eu consigo compreender? Eu consigo compreender que algum dia na existência da vida daquele pai, ele ouviu falar que Jesus, o profeta da Galileia, quem não está olhando para a minha bonita gravata, por favor, por favor. Aquele pai um dia ouviu falar que o profeta da Galileia, Jesus, havia reunido os seus 70 discípulos e pregado para eles a seguinte mensagem: eis que eu vos dou poder para pisarem a serpente e escorpiões. E tem outra coisa, meus discípulos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão alguma coisa e não lhe farão dano. Algum momento aquele pai ouviu isso, irmãos.
Então aquele pai, cansado de viver essa situação, o que é que ele faz? Ele começa a pensar na coerência dos seus pensamentos e ele chega à seguinte conclusão: já sei quem vai libertar o meu filho. Aqueles que o discípulo deu autoridade. Eu vou atrás deles, lá vai o pai. Procurar os discípulos do Senhor Jesus. Quando aquele pai se encontra com os discípulos, eu consigo compreender que aquele pai disse para os discípulos: ei, eu sei que o Filho de Deus, que o profeta da Galileia, que Jesus de Nazaré, já vos deu autoridade para expulsar demônio. Aqui está meu filho, ó. Liberta ele, por favor. Eu sei que vocês têm o poder para expelir demônio. Olha, meu filho está totalmente possesso há anos. Liberta o meu filho. Eu penso que talvez um discípulo coloque as mãos sobre a cabeça do jovem e o discípulo diz: em nome de Jesus, sai. Talvez o outro discípulo veio do lado de cá, se ajoelhou e pôs as mãos sobre a cabeça do jovem endemoniado e disse: eu te ordeno em nome de Jesus, sai. O outro discípulo vem de cá e disse: olha, em nome de Jesus, sai. Irmão, e o demônio não saiu. O demônio não saiu. Grite comigo: o demônio não saiu. Mas aquele pai saiu de casa determinado a não voltar para o seu lar com o mesmo problema que ele saiu. Ele saiu de sua casa determinado em ver o seu filho liberto. Então, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, ele não volta para casa. E o que é que ele faz, pastor Arnaldo? Ele fica ali mesmo, esperando Jesus aparecer. E talvez esteja alguém aqui se perguntando: pastor, aonde é que Jesus estava neste momento? Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio do jovem, eu te explico. Jesus estava acompanhado de ele mais 3 lá no Monte da Transfiguração. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Tiago, eu estou falando de João. Jesus reúne os 3 e diz: vamos para o Monte da Transfiguração. E lá Deus lhes abre a visão, eles conseguem ver a presença de Moisés e a presença de Elias. E a visão foi tão real ao ponto de Pedro dizer: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana, faz uma para o Senhor, faz uma para Moisés e faz uma para Elias. Eu penso que Jesus disse: ô Pedro, seria muito cômodo eu ficar deitado aqui no monte, eu ficar aconchegado aqui no monte, mas se eu ficar aqui aconchegado no monte, me responde uma coisa, Pedro: quem é que vai libertar o oprimido lá embaixo? Quem é que vai abrir a vista do cego lá embaixo, Pedro? Me responde. Pedro, quem é que vai fazer os paralíticos saltarem e andarem se eu ficar acomodado aqui? Então Jesus não ouve o conselho de Pedro. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Desce do monte. E quando Jesus desce do monte, ele encontra no pé do monte, no solapé do monte, ele encontra uma multidão, uma massa humana de pessoas. E no meio daquela multidão estava aquele pai de família, com o seu filho endemoniado. E Jesus, ao observar aquela massa humana, aquela multidão, Jesus percebe que no meio da multidão estava havendo alvoroço. Jesus observou que no meio da multidão estava acontecendo algo constrangedor. O que é que estava acontecendo? No meio da multidão estava aquele pai com o seu filho endemoniado, misturado de muitas outras pessoas, mas introduzido naquela multidão. Nos diz o texto que lemos, que de um lado estavam os escribas, os religiosos, e de outro lado estavam os discípulos, que não conseguiram expulsar o demônio. De um lado estavam os discípulos,
do outro lado estavam os religiosos, e no meio estava um pai de família querendo que o seu filho fosse liberto. E qual era a situação constrangedora que acontecia no meio da multidão? Era exatamente essa. Os religiosos do lado de cá começaram a discutir com os discípulos do lado de lá. E no meio estava alguém que precisava de uma libertação. Os discípulos discutindo com os religiosos daqui. No meio o pai de família com seu filho endemoniado. E os religiosos retrucando do lado de cá. Os religiosos discutindo com os discípulos aqui. No meio o pai de família com seu filho que precisava ser liberto. E do lado de cá os discípulos retrucando os religiosos. Deixa eu dizer uma informação. Primeira revelação que esse texto nos dá. Todas as vezes, irmão, que você perde tempo para ficar discutindo com alguém sobre religião, exatamente no meio dessa discussão, existe alguém que precisa de um milagre que provém da Veja que para usar aquilo que era espiritual, os discípulos não foram capazes. Agora, para usar aquilo que era carnal, eles deram lugar, não conseguiram guardar a língua na boca. Jesus chegou, observa e disse: que alvoroço é esse aqui? Que é? E o pai de família no meio. Quando o pai de família observa que é Jesus, ele não perde tempo, ele disse: mestre, trouxe aqui o... Esse espírito despedaça o meu filho, só larga quando machuca. Senhor, esse espírito faz o meu filho ranger os dentes e babar. Olha, Senhor, esse demônio pega o meu filho e joga no fogo, tira do fogo e joga na água, Senhor. Jesus desvia o olhar do pai, olha para os discípulos e diz: geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Meu Deus. Se você pensa que o culto vai acabar dessa maneira, você está totalmente enganado. Escute! Jesus olha para os discípulos e diz: até quando eu, Cristo, estarei convosco, que é os meus discípulos? Até quando vocês vão sofrer? Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem quer saber, diga amém. Amém. Olha o povo curioso. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Isso aqui. Acorda. Discípulos, o que é que vocês estão fazendo com a autoridade que eu já dei para vocês? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou ser crucificado, hein? Eu vou morrer. Vou ressuscitar, vou aparecer para vocês? Vou sim. Mas para que se cumpra a palavra do meu Pai, vou ter que subir, ser ascendido aos céus e sentar à direita do meu Pai. Jesus está dizendo mais ou menos assim: quando eu morrer, ressuscitar e subir para o céu, será que eu vou ter que nascer no ventre de uma outra virgem para poder dar conta de um maldito demônio? Sabe o que Jesus estava dizendo? O que é que vocês estão fazendo com a autoridade que eu vos dei? Aleluia. E esta pergunta não quer calar. Segura aí que ela é para você mesmo. O que é que você tem feito com a autoridade que Jesus te confiou? Aleluia. Será que você guardou ela numa caixinha de sapato ou depositou ela atrás da casinha do cachorro mesmo? Para correr o risco do irmão que está do teu lado não dormir, não cochilar, diga assim para ele: irmão, pelo menos uma vez na sua vida você já usou essa autoridade? As duas vezes, talvez. A coisa mais natural que tem na nossa vida, a coisa mais natural que acontece no nosso dia a dia, sabe o que é? Quantas vezes a gente vê pessoas sendo tomadas por demônios na nossa família? Quantas vezes a gente observa o nosso vizinho, nosso ente querido, e você vê que aquilo ali não é uma pessoa, é um demônio, mas em vez de você como igreja estender a mão e repreender, você diz assim: Deus sabe de todas as coisas.
dizendo: até quando vocês vão sofrer? Jesus está dizendo: até quando vocês vão ver demônios reinar ao seu redor e você vai fingir que não está vendo? Até quando você vai observar os espíritos das trevas operando e você vai continuar a vida toda dizendo: Deus sabe de todas as coisas? O que foi introduzido na peça aqui, queridos, não foi brincadeira, não foi play center, hop hard e passatempo. Foi uma verdade que esse texto nos mostra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bate assim no peito, devagar, devagar, mas para fazer um barulhinho. Deixa eu ver o barulhinho. Devagar, porque senão o irmão vai chegar em casa cheio de hematoma, o maridão vai falar: que negócio é esse? Foi para a igreja, está roxo? Devagar, isso. Bate assim no peito para fazer o barulhinho santo e diga assim: eu sou igreja. Olhe para o teu irmão e diga: você é igreja. Agora diga: nós somos igreja. Agora segura essa aqui que vai doer, mas vai doer. É fácil para mim. É fácil para você sentar no sofá confortável da sua casa, ligar a televisão de plasma, cruzar as pernas, pegar o controle remoto e colocar na rede Record. Aí a notícia vai ser esta aqui: estima-se que um jovem de 13 anos matou o pai que era polícia, matou a mãe que era polícia, matou a avó e matou a tia-avó. E nós como igreja só faz isso aqui. Misericórdia de Deus. A próxima notícia vai correr. E a próxima noticiário vai ser esta: uma mãe havia acabado de ganhar o neném. O seu filho recém-nascido, ela levou seu filho para o posto de saúde para passar no médico. Mas lá dentro do posto uma mulher enganou ela, manipulou ela, prometendo roupas. Ela sai do posto de saúde com o seu filho. Esta mulher leva ela para o mato, mata ela e sequestra o seu filho. E a gente, como a igreja, diz: misericórdia. A próxima notícia vai vir de novo. Porque o Satanás não para de agir. A próxima notícia é: 2 jovens foram encontradas degoladas, sem o pescoço e estupradas. E nós, como crentes com controle, diz: misericórdia. A pergunta é: o que é que nós como igreja estamos fazendo para que isso seja mudado, meus irmãos? O que é que nós, como corpo, membro do santo corpo e da santa cabeça de Jesus, estamos fazendo para que isso seja mudado? Aleluia. Ou você acha que é a Dilma Rousseff que vai acabar com as drogas em nosso país? Ou você acha que é o prefeito que vai expulsar demônio, irmão? Bate assim no peito de novo para fazer o barulhinho santo. Diga assim: só eu posso mudar isto. Diga para o seu irmão: só nós unidos podemos mudar isto. Diga: nós somos igreja e nós temos o poder para que isso seja mudado. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas duas mãos para o céu. Porque Deus está me dando uma autoridade aqui. E sobre essa igreja nessa noite, Deus está abrindo os céus aqui nesse lugar e derramando uma nova unção de autoridade sobre a vida daqueles que querem que o mundo seja mudado, daqueles que querem que vida seja convertida a Cristo. Agora eu tenho uma notícia para você. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, usa essa autoridade. Pelo amor de Deus, use essa autoridade, pelo amor de Deus. Irmãos, você usa tantas coisas. Quer ver? Vou lhe provar. Vamos começar pelas irmãs. Calma aí, varão, vai sobrar para você também. Irmãs, nada contra. Vocês compram aquela máquina de chapinha, gasta dinheiro e usa todo dia. Deus purifica.
Deus puro, né? Irmão, você compra os tons de maquiagem, paga caro, da Natura Boticário e usa todo dia. Ei, varão, compra aquele sapato democrata e aí queira, Deus puro, né? E usa todo dia. Ô varão, compra aquele terno invocado que quando chega na igreja, alguém olha pro terno e diz, rapaz, senti a presença de Deus hoje aí. Que terno. Você gasta dinheiro com terno, gasta dinheiro com a máquina de chapinha, com gravata, com sapato e usa. E Deus lhe deu autoridade de graça e você não faz o favor de usar. Em nome de Jesus. Para usar essa autoridade não precisa pagar. Para usar essa autoridade basta usar o nome de Jesus. Que é o nome que está acima de todos os nomes. Levante as mãos para o céu e receba essa autoridade que é sempre, basta usar. Diga para o seu irmão, vamos usar essa autoridade a partir de hoje. Se nós usarmos essa autoridade aqui, esse prédio a dois nunca mais vai ser o mesmo. Se nós começarmos a usar a autoridade, as biqueiras vão falir, os carros vão fechar, os centros de prostituições vão virar lugares de orações, meus irmãos. Levante as suas duas mãos para os céus. Aleluia. Quem crê que Deus está nessa palavra, diga amém. Amém. Não baixa a mão não, querido. Calma aí, não vai ficar tendinite não. Você confessou com a sua própria boca que você crê que Deus está nessa palavra, diga amém. Amém. Então você vai fazer um voto aí com Deus agora. Feche seus olhos. Aleluia. Queridos, é só quem está disposto a usar essa autoridade a partir de hoje. Quem não está pode abaixar a mão, cruzar os braços e pôr a mão no bolso. Porque isso aqui é sério. Diga assim comigo, Senhor Jesus, a partir de hoje, me dá ousadia para que eu possa usar esta bendita autoridade. Amém? Abre os seus olhos e olha aqui para minha bonita gravata. Jesus disse para os discípulos, até quando vocês vão sofrer? Jesus percebe que os discípulos não deram conta do recado. Jesus deixou o problema de lado? Não. Ele disse, traz o menino aqui para mim, porque eu vou resolver. Trouxeram o menino, irmãos. Trouxeram o menino. Quando trouxeram o menino para Jesus, eu penso que Jesus deu a mão para o menino. Dá a mão aqui, querido. Deu a mão para o menino. Olhou para o menino. Olhou para o pai do menino. Olhou para o menino. Olhou para o pai do menino. Olhou para o pai do menino. E olhou para o menino. Sabe o que Deus está dizendo? Que difícil é para nós entender quando a gente coloca um problema na mão de Jesus e Jesus para analisar. Não entendeu, né? Eu te explico. Pode sentar aí, menino. Eu te explico. Tem certos problemas na tua vida que você já entregou na mão de Jesus, ó. Faz tempo. E Jesus ainda não respondeu, né? Sabe por quê? Porque ele está para analisar um problema. Se prepare porque ele vai fazer uma pergunta. Jesus olha para o pai do menino e diz: até quando isso está acontecendo aí na tua casa? O pai olha para Jesus com a maior cara lavada e diz assim: desde a infância do meu filho. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? E só agora você vem me procurar? Certamente o problema na vida do filho não começou com esta grandeza, irmãos. Certamente o problema daquela família não começou com esta proporção. Certamente o problema começou pequeno. Só que quando o problema estava pequeno, o pai empurrando com a barriga. Se tivesse com a barriga igual a minha, era fácil para mim. Quando o problema era pequeno, o pai ia fazendo e resolvendo com as próprias mãos. Quando o problema começou pequeno, o pai ia dizendo assim: ah, vamos vivendo aí, né? Até que Deus achar graça. Uma hora ele muda.
Deixa eu te dizer uma verdade. Problemas espirituais que você empurra com a barriga hoje, problemas espirituais na tua vida, na tua casa, na tua família, que você consegue controlar hoje, irmãos, cuidado, porque ele vai se tornar incontrolável amanhã. Sabe por quê? Porque quando os demônios encontram um confronto, sabe o que eles fazem? Eles vão crescendo, ó. Vão ganhando campo, vão ganhando espaço. O pai olha para Jesus e diz: desde a infância do meu filho. Jesus diz: só agora você vem me procurar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para você? Quem quer saber, diga amém? Amém. Um povo curioso, hein? Para que é que você vai esperar este problema ficar incontrolável, irmão? Para que é que você vai esperar você perder o controle da situação, irmão, para procurar Jesus? Sabe o que Jesus está dizendo? Entrega este problema hoje para mim, para que ele não se torne incontrolável amanhã. Aleluia. Jesus está dizendo: eu posso dar cabo neste problema hoje, mas para que você vai fingir que não está vendo? Jesus está dizendo aqui, está falando com pessoas, porque ele não é fofoqueiro. Ele fala com quem está presente. E ele está dizendo: para que é que você vai esperar a tua casa sair do teu autocontrole? Para que é que você vai esperar os seus filhos talvez se perder? Você vai esperar a casa desabar na tua cabeça para procurar Jesus? Jesus está dizendo: entrega hoje, enquanto há tempo. Aleluia. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Aleluia. Para finalizar, queridos, desde a infância do meu filho, aí o pai vai declarar para Jesus toda a situação. Senhor, ele sofre desde pequeno, ó, o demônio pega ele no fogo, tira no fogo, joga na água. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa por nós, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Segura isso aqui, porque também é de graça. Da maneira que você manifestar a tua fé para Jesus, ele vai retribuir o poder dele para você. Só o Bruno entendeu. Jesus. Glória a Deus. Da maneira que você manifestar a sua fé para Jesus, ele vai retribuir o poder dele para você. Aleluia. O pai chega para Jesus e diz: se tu podes fazer alguma coisa por nós, plural, eu e meu filho, tenha misericórdia de nós, eu e a minha casa. Segura essa aqui porque vai doer. O pai, quando chegou diante dos discípulos, ele saiu de casa apontando que o problema da casa estava na vida do filho. Só que quando o pai chegou diante de Jesus, o pai percebeu que o maior problemático da família não era o filho, era ele. Quando ele está diante dos discípulos, o pai diz aqui: está aqui o meu filho. Em outras palavras, ele está dizendo: está aqui aquele que tira meu sono, está aqui aquele que me dá trabalho, está aqui o meu problema. Só que quando o pai chegou diante de Jesus, Jesus apareceu para o pai como se fosse um espelho, irmãos. Quando o pai olha para Jesus, o pai observou no espelho chamado Jesus que o maior problemático da casa não era o filho, era ele. Segura essa daqui. É fácil você atribuir o problema da sua casa, da sua vida, da sua família nas costas dos outros, né? Difícil é se deparar com o espelho chamado Jesus e ver que o problema reflete você. Aleluia. Aliás, o mais difícil não é ver que o problema reflete você, porque tem crente orgulhoso que sabe que ele é o problemático, mas não se dobra diante do espelho chamado Jesus para dizer: tenha misericórdia de nós. Quando aquele pai olhou para Jesus, ele viu que ele era o problema também, ele viu que ele precisava ser mudado também, ele viu que ele precisava ser convertido. Sabe o que ele disse? Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu também tenho um problema, deixa eu me incluir aqui, me liberta. Aleluia. Senhor, eu também tenho uma dificuldade, me ajuda. Ei pai, ei mãe, é fácil você atribuir o problema da sua casa só porque você sustenta, alimenta, põe comida na mesa. Mas deixa eu te falar, você tem parado para pensar nos seus erros, pai? Você tem parado para pensar, mãe, que você também erra?
Ou coloca a culpa de todas as coisas somente no teu filho? Aleluia. O espelho chamado Cristo Jesus está aqui nessa noite. Ele te convida a dar uma olhada para ele, para ver que você também precisa ser mudado. Hein? Aleluia. Aquele pai pensando que o problema é ele, ele diz: Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa por nós, tenha compaixão de nós. Mas Jesus disse assim: eu posso fazer, mas você pode crer. Eu posso mudar, mas você pode acreditar que eu tenho poder para mudar? Eu posso converter, mas você pode ter fé que eu tenho poder para converter? Porque tudo é possível ao. Vou fazer uma pergunta óbvia aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai responder que sim. Quer ver, pastor? Quantos creem, levante a mão e diga glória a Deus. Ninguém crê? Todo mundo crê? Quantos creem, levante a mão e diga glória a Deus. Muitos levantou a mão só porque eu disse. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aquele pai, quando Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Quando ele queria um milagre, ele olhou para Jesus e disse: eu creio. E Jesus olhou para ele e disse: rapaz, eu estou vendo que está no teu coração, você crê não? Você não crê não? Você está falando que crê porque eu te disse que tudo é possível ao que crê. Aquele pai caiu aos pés de Jesus e disse: na verdade eu não creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo aqui? O que é que você adianta dizer para mim que crer? Sendo que Jesus está vendo que no teu coração existe uma partícula de incredulidade. Até quando você vai viver de aparência que acredita em? Até quando você vai viver com a capa da hipocrisia de super quente, de super crente, poderoso na fé, sendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vendo o que passa no seu coração, está soltando os seus pensamentos, sei que há uma palavra da sua boca, ele conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu assentar, e está dizendo: está dizendo que crê, porque o meu filho Arnaldo está perguntando, mas eu estou vendo que naquele coração quem domina é a incredulidade. Até quando você vai viver de aparência? Jesus. Deixa eu fazer aqui um paradoxo entre os fariseus e Jesus. Os fariseus significa mundo, Jesus significa igreja. Os fariseus significa mundo, Jesus significa igreja. Os fariseus significa mundo, Jesus significa igreja. Os fariseus oravam de pé nas ruas, praças e sinagogas para mostrar para todo mundo, vivendo de aparência, que eles eram homens de oração. Ó, Senhor, meu Deus e meu Pai, vivendo de aparência, mundo. Só que enquanto os fariseus se preocupavam com a aparência, orando de pé, Jesus estava orando de joelho no monte, fazendo o quê? Preservando o seu caráter. Segura. Quem perde tempo se preocupando com a aparência não tem tempo para orar, para preservar o seu. Diga para o seu irmão: até quando vai viver de aparência? Diga para ele: até quando vai viver de aparência? Irmão, se eu estivesse falando aqui que Jesus ia abrir, né? Mas eu estou dizendo de um algo que pode mudar a sua vida com Cristo Jesus para sempre, chamado fé. Finalizo aqui, pastor. Jesus percebeu que aquele pai estava vivendo de aparência. E Jesus disse: eu tenho algo para você. Se você crer, eu posso mudar a tua vida, eu posso tirar essa incredulidade do seu coração, eu posso te dar fé. Quando aquele pai confessa que ele era um incrédulo, Jesus automaticamente se prontifica a libertar o seu filho.
Jesus olha para o menino e diz: espírito mundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha as palavras de Jesus: eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Vou fazer uma pergunta: quantos tem problema aqui? Eu. Se eu pudesse levantar as duas mãos dos dois pés, eu levantar. Quantos tem problema aqui? Aleluia. É um problema meu para você, varão? Não. Não, está cheio. Escute, sabe o que Jesus está dizendo aqui agora? Sabe o que Jesus está dizendo aqui agora? Que este problema, que você passou essa porta para dentro nesta noite, se você de fato crê, você não vai viver este problema nunca mais. Glória a Deus. Vou repetir isso. Este problema que você passou essa porta dentro dessa noite, se você de fato crer na palavra, este problema você não vai viver nunca mais. Sabe por quê? Porque Jesus está dando a ordem agora: sai e não voltes nunca. Aleluia. Sai e não voltes nunca. Aleluia. Agora escute, porque vai dar uma complicada aqui. Quando Jesus olha para o problema da família e diz: sai e não voltes mais, o problema saiu na hora, irmão? Não. E olha que quem estava falando era Jesus, hein? Mas o problema não saiu na hora. Antes do problema sair, ele deu um trabalho. O que o problema fez? Se agitou com violência. Lá vai, hein? Este problema que você diz que crê, que Jesus está dando a ordem, não vai sair, não vai voltar mais. Escute isso aqui, receba isso aqui. Antes desse problema sair da sua vida, primeiro ele vai se agitar com violência. Ficaram tristes, né? Mas eu lhe explico. Por que é que este problema vai se agitar com violência? Sabe por quê? Porque o problema sempre vai resistir. Por quê? Porque o problema sabe que o tempo dele na sua vida. Porque quem está dando a palavra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sai e não voltes nunca mais. Levanta as suas mãos para os céus e receba esta palavra profética. Em nome de Jesus, sai e não voltes nunca mais. Outra coisa vai acontecer, não, antes do problema sair. Primeiro, a palavra é liberada, sai, já recebeu. Segundo, antes de sair vai se agitar. Sabe o que Deus está dizendo, irmã? O culto vai acabar já já, viu? Você vai chegar na tua casa, o problema vai estar lá, viu? Sabe o que Deus está dizendo? Ei, segunda-feira vai chegar, talvez seu problema está lá no serviço. Vai continuar, sabe o que Deus está dizendo? Quando você estiver diante desse problema, olha, silêncio, sabe por quê? Porque quem deu a palavra foi Jesus, não foi você. Ou você tem tanta fé para passar por cima daquele que dá ordem para o vento. Aleluia. Deus está dizendo: quando você se deparar com este problema, você vê ele se agitando bravo. Jesus está dizendo: aguarde a língua na boca, porque eu já liberei a palavra e o que há de vir. Última coisa para nós finalizar. Três coisas acontecem. Primeiro, a palavra é liberada, sai e não voltes mais, é a bênção. Segundo, é o trabalho, vai se agitar. E terceiro, é que as coisas, irmã, diante desse problema que você está vivendo, as coisas vão parecer pior do que estão. Irmão, se alegra porque eu disse que só vai parecer. Assim vai ficar. Por quê? Porque Jesus deu ordem, sai e não voltes mais. O problema se agitou. Depois que o problema se agitou e saiu, o menino caiu como morto. De maneira que os que estavam ali diziam: morreu. Talvez alguém disse assim: vem esse Jesus aí falar que a palavra está saindo, que a bênção vai chegar, o problema se agita e o menino cai como morto. Era melhor ficar vivo, endemoniado, pelo menos estava vivo. Irmão, não aceite menos do que a bênção e a palavra de Deus na tua vida.
Quando todo mundo dizia morreu, vem a Bíblia e diz assim: mas Jesus. Ninguém compreendeu. Vem a Bíblia e diz: mas Jesus. Não precisa da glória forçada, não, querido. Eu quero que você entenda. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ergueu. Este se levantou e foi para a sua casa liberto. Aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo? Que aonde as pessoas estão apontando para a tua vida dizendo acabou, Jesus está dizendo nessa noite: eu cheguei e coloco de pé. Eu cheguei para dar vida, eu cheguei para mudar, eu cheguei para erguer e converter essa história. Querido, se coloque de pé. Aleluia! Seria em vão eu falar tudo aqui que eu falei e não fizer o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Irmãos, o culto ainda não acabou, tá bom? O Deus do impossível ainda se faz presente aqui no nosso meio, ok? Entenda o que eu vou dizer em uma linguagem espiritual, em uma linguagem espiritual. Em uma linguagem espiritual, Deus não resolve necessidade de ninguém. Ficou triste, né? Cheio de necessidade, né, mano? Em uma linguagem espiritual, Deus não atende necessidade de ninguém. Se existe alguém aqui em nosso meio que não concorda com isso que eu estou dizendo, por favor, me procure no final do culto e você vai ter que me explicar. Por que é que a mulher do fluxo de sangue viveu anos com uma necessidade? Se existe alguém aqui que não concorda com isso que eu estou dizendo, por favor, me procure no final do culto e me explica por que é que Bartimeu viveu anos com uma necessidade visual. Mas a necessidade da mulher do fluxo de sangue só se tornou em milagre quando ela teve fé para dizer: se eu somente eu serei. Lá vai ela por baixo, dá um toque na obra de Jesus, Jesus dá um pulinho e diz: opa, alguém tocou. Porque eu senti que de mim saiu, manou, procedeu virtude. Senhor, a multidão te aperta e te oprime, tu diz que alguém tocou. Quem foi que me tocou? Lá vem ela tremendo e disse: Senhor, fui eu. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: filhinha, vai em paz porque a tua necessidade te salvou. Jesus olhou para ela e disse: filha, vai em paz porque a tua fé te salvou. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos? Que o culto ainda não acabou. E você pode sair daqui desta igreja coroado com o seu milagre. Mas só precisa de uma expressão de fé. Eu quero te fazer um convite aqui. Eu me lembro que algum minuto da minha palavra eu disse assim: irmãos, olha aqui para minha bonita gravata. Eu lembro que eu disse isso. Mas agora, meu convite é que você esqueça minha bonita gravata e feche os seus olhos. Aleluia. Deixe no altar de Deus uma expressão de fé. Porque tudo, eu disse tudo, eu disse tudo, eu disse tudo, é possível ao que crer. A oportunidade de você deixar diante dos pés de Deus uma expressão de fé está aberta. Queridos, eu não vou orar, é você e Deus. É uma expressão de crença. Deixa eu dizer só algo aqui, viu? Você não faz mais do que a sua obrigação acreditar, crer. Porque a Bíblia diz que demônios creem. Detalhe, treme, irmão, sabe o que significa? Demônios que não oram, demônios que não jejuam, demônios que não se consagram, demônios que já estão condenados por toda a eternidade. Eles creem que Jesus tem todo o poder para fazer.
E Jesus está dizendo aqui nessa noite: somente deixe sobre os meus pés, sobre o meu altar, uma expressão de fé, e você pode sair dentro deste cenáculo coroado com o seu milagre. Quem quiser orar, fica à vontade. Quem quiser se ajoelhar, fica à vontade. Subir no banco, se pendurar no ventilador, fazer o que você bem quiser, desde que você creia e deixe nos pés de Deus uma expressão